Olá, eu sou Leolele Camargo e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. Hoje nós vamos falar sobre as novas regras de incentivo ao parto normal publicadas recentemente pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Para discutir o tema, estão hoje aqui no estúdio Raquel Marques, presidente da Artemis, organização que representa os direitos das mulheres, e o médico César Fernandes, diretor da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. No início de janeiro, o Ministério da Saúde e a ANS publicaram uma resolução com novas regras para estimular a realização de parto normal na rede particular, restringindo a cobertura de cesarianas pelos planos de saúde. Dados atuais mostram que o índice de cesáreas no Brasil é de 84,6% nos hospitais particulares. O percentual está muito acima dos 15% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Determinar se o parto será normal ou uma cesariana deve ser uma decisão estritamente médica? Ou é um direito da mulher escolher que tipo de parto ela quer ter? Doutor César, a mulher deveria, em conjunto com o seu médico de confiança, poder decidir o melhor tipo de parto para o seu caso? É uma autonomia necessária? Por quê? Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade para a gente debater um assunto tão importante num espaço democrático. Essa discussão acho que tem que ser feita com todo cuidado, sem passionalismo, sem que alguém seja o dono da verdade e traga soluções miraculosas para resolver esse problema. Certamente, a mulher, com autonomia, que deve ser respeitada, ela tem todo o direito de discutir o seu plano de parto com a equipe médica ou com o médico da sua confiança, e o médico deverá estar alinhado com o plano de parto formulado por essa paciente, desde que haja as condições médicas que permitam que esse plano de parto possa ir a bom termo. É importante que se explique para a mulher as possibilidades que existem. Vamos imaginar que ela faça a opção por um parto normal. Então, é importante observar que o parto só é normal depois que ele acabou e que realmente foi normal, que não precisou de nenhum procedimento médico. Se por alguma razão houver uma indicação médica de natureza para proteger a saúde da mãe ou para proteger a saúde desse recém-nascido, ainda dentro do útero, feto, pode-se interromper o curso daquele trabalho de parto, se houver uma indicação médica, repito, para que esse parto passe a ser uma cesárea. Não podemos, a gente tem um cuidado enorme com isso, demonizar a cesárea de per si. Existem mulheres que precisam fazer a cesárea sob pena de que, se insistir num trabalho de parto, pode haver uma deterioração das condições intraútero de bem-estar daquele feto, e não são poucos os casos em que o feto morre durante o trabalho de parto dentro do útero porque não foi tomadas as providências necessárias. Então, eu acho que o que nós estamos falando aqui é da boa prática obstétrica, respeitando a vontade da mãe e discutindo com ela eventuais indicações médicas que possam mudar a proposta inicial de plano de parto. Raquel, essas novas regras estão sendo consideradas por grupos de defesa da gestante como um avanço na área médica. Qual o impacto disso daqui para frente para as mulheres? Essas medidas propostas pela ANS, ela vem em resposta a uma ação protocolada pelo Ministério Público Federal, em que a ANS foi ré pela sua omissão na atuação sanitária com relação ao parto. Não foi uma medida feita porque a ANS entendeu que estava espontaneamente a importância disso. Mas, de qualquer forma, foi um avanço, porque para que as pessoas possam tomar decisões, elas vão precisar de informações. Então, a primeira informação é para a consumidora, para ela entender o cenário dos seus planos de saúde, dos prestadores dentro do plano de saúde, dos hospitais, para que elas possam decidir qual o profissional que elas podem encontrar, que dentro das possibilidades tragam eventualmente uma maior chance de parto normal. As outras informações que têm relação com o plano, com o cartão da gestante, com o partograma, vão ajudar os próprios profissionais, porque se eventualmente um médico plantonista for receber uma mulher, for atender uma mulher e ela chega sem um cartão da gestante, fica muito difícil esse atendimento. Ele não sabe qual é o histórico dessa paciente. Então, uma gestante que chega dentro de uma saúde suplementar com um cartão, o médico plantonista que foi atender, ela já vai ter
essa informação de como é que desenrolou a gestação dela. E a informação das indicações de cesarianas, o partograma, ele vai ajudar o Ministério da Saúde, os hospitais, a SOGESP, a sociedade a entender quais são as razões que estão levando as mulheres a fazer essa cirurgia. Se é a escolha própria, se é uma indicação médica e qual a indicação que seria. Doutor César, os médicos e os hospitais brasileiros, eles estão preparados para atender esse aumento na demanda de parto normal? Eu acho que aí reside o grande problema. Ela falou um pouco da questão do partograma, né? Que é, na verdade, uma ficha que vai informar para o Ministério da Saúde como é que foi esse parto, né? Para entender o que aconteceu ali para que tenha sido ou um parto normal ou uma cesariana, enfim. Nenhum de nós, em sã consciência, pode aceitar confortavelmente esses índices elevadíssimos e inaceitáveis de cesáreas que vive o Brasil no sistema de saúde suplementar. Não dá. É algo que nos incomoda. Né? O que nós achamos é que existem, de todos os agentes de saúde envolvidos com essa questão, precisa ter uma análise mais aprofundada. Mas todos nós queremos redução dos índices cesáreos. Então a sua pergunta é muito oportuna. Será que os médicos, as maternidades estão preparadas para isso? Eu acredito que atualmente não. Né? Especialmente as maternidades. As regras como estão hoje não seriam, não estabeleceriam as condições ideais. Nós temos que discutir modelo de assistência obstétrica. Eu acho que o modelo de assistência obstétrica precisa necessariamente de que na maternidade você tenha uma equipe completa que independa daquele médico que fez o pré-natal durante todo o transcurso do pré-natal. Hoje está muito centrada a assistência da paciente, a assistência ao parto da paciente no sistema de saúde suplementar, no médico que fez o atendimento. Né? Então, eu acho que isso tem que ser no hospital. E um hospital, uma maternidade que queira funcionar como tal, por obrigação legal, ela tem que ter uma equipe completa. O que é essa equipe completa no nosso entendimento? Primeiro, os aspectos legais. Precisa ter obstetras em número suficiente. Segundo, precisa ter anestesistas em número suficiente. E precisa ter o pediatra, que nós chamamos de neonatologista, que é aquele pediatra preparado para atender o recém-nascido assim que ele nasce, na própria sala de parto. Para espanto nosso, nós fomos aferir no estado de São Paulo, esse estado forte da federação, e observamos numa primeira tomada que 58 maternidades da Grande São Paulo e do interior de São Paulo não têm equipes. Né? E a equipe é por obrigação de lei. Eu comparo o seguinte: você não pode montar uma UTI sem ter intensivista. Na UTI você precisa ter um médico lá. Você não pode ter maternidade sem ter obstetra. Então, eu acho que a primeira coisa é ter uma equipe bem montada. Se a equipe estiver bem montada, com as enfermeiras obstétricas, que nós chamamos de obstetrizes, elas prestam um trabalho extremamente relevante e competente, com doulas, com acompanhantes. Isso é muito importante. E ambiente adequado. Essas mulheres não podem ficar num cubículo, elas têm que andar, têm que fazer massagem, têm que ter todo o suporte emocional. E as maternidades, 80% faz cesárea. Se você tem 10 salas numa maternidade, 8 estão disponíveis para parto cesárea e apenas 2 para parto normal. Então, está tudo equivocado. Raquel, você acha que essas novas regras vão inibir alguns médicos de impor uma cesárea gestante? Porque isso, a boca pequena, acontece muito, né? Assim, de certa forma. Eu acredito que isso é mais um instrumento para proteger as mulheres de alguns profissionais que talvez não hajam da maneira mais adequada ou alinhada com as evidências científicas, sem que isso interfira nas mulheres que desejam ter um parto por via cirúrgica. Né? Não há nada em nenhuma norma, nem no projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, nem nessa norma da ANS, nessa resolução, que proíba a realização de cesarianas a pedido ou quando tem uma indicação precisa. Né? Mas essas medidas vão ajudar a proteger as mulheres que tanto querem um parto normal e que na saúde suplementar muitas vezes se torna impossível alcançar. Estamos na reta final do nosso programa e é a hora de colocarmos os nossos convidados em xeque. Cada um faz uma pergunta para o outro. Alguém quer começar? Eu posso fazer uma pergunta para o Dr. César.
Essas mudanças recentes no cenário da atenção obstétrica têm causado muito desconforto em alguns profissionais por conta de sua própria formação, que muitas vezes não o preparou exatamente para um parto normal, com todas as suas intercorrências. A formação médica precisa ser discutida também. E, por outro lado, o fato de haver, nas últimas décadas, muita demanda por cesariana, os profissionais muitas vezes acabaram, talvez, precisando se atualizar nesse sentido. Eu gostaria de saber quais são as ideias da SOGESP nessa direção, né? Quais são os planos da sociedade para poder auxiliar esses profissionais a prestar a assistência que eles estão sendo cobrados hoje e que, eventualmente, eles não se sentem tão aptos a fazer. Raquel, primeiro fato que eu quero registrar é que eu estou muito satisfeito de estar discutindo com você. Estou vendo muito equilíbrio, acho que tem um certo alinhamento da percepção sobre essa questão, e a sua pergunta é muito oportuna nesse sentido. Nós precisamos reeducar os médicos, reformatar o modelo de assistência obstétrica e estimular para que a gente tenha novos obstetras entrando na massa de obstetras disponíveis pela população. Por que eu digo isso? Frente a esse cenário extremamente desmotivante para o obstetra, não é? O obstetra hoje ele está abandonando a obstetrícia, o que é uma perda, é uma dilapidação do patrimônio, não é, de profissionais de saúde para a atenção da população. Nós fizemos um levantamento pelo Datafolha em 2012 e, infelizmente, constatamos que naquele ano, não é, 17% dos obstetras que responderam a esse questionamento diziam que não vão mais fazer obstetrícia. É muito mal remunerado, uma qualidade de vida muito ruim, não é? Esses questionamentos todos, certamente nós temos a nossa parcela de culpa, né? Afinal, quem faz a cesárea é o médico e, portanto, esse número nos diz respeito, né? Mas tem questões estruturais muito sérias. E, mais do que isso, o jovem médico que faz ginecologia e obstetrícia, ele não quer mais fazer obstetrícia. Eu sou professor titular da Faculdade de Medicina do ABC e eu tenho 36 residentes. O meu jovem médico que sai depois de 3 anos de residência não quer mais fazer obstetrícia. Ele vai trabalhar com áreas específicas e ninguém pode obrigá-lo a fazer obstetrícia. Qual o plano de vocês para tentar combater isso? Hoje, como está, essas regras não vai funcionar. Não vai ter mais obstetra no Brasil. Né? O ministro vai ter que buscar obstetra em Cuba. Aqui no Brasil não vai achar mais, porque é extremamente desmotivante. Não é um menino que faz 6 anos de faculdade, entra numa faculdade de medicina que é difícil, um curso pesado, mais 3 anos de residência para enfrentar esse cenário. Ele não quer, ele vai fazer coisas tecnológicas, vai trabalhar com coisas muito mais gratificantes para ele. O senhor teria alguma pergunta para fazer, Raquel? A pergunta que eu queria fazer para a Raquel diz respeito aos percentuais de cesárea preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Né? A Raquel certamente sabe que em 1985, a Organização Mundial da Saúde, por teorização, né, por fazer um corte entre o percentual abaixo do qual os riscos são pequenos e acima do qual os riscos são altos, arbitrou em 15%. Isso é um arbitramento. Não é? E agora, recentemente, refez esses cálculos e novamente repetiu os mesmos números, com base em teorização em modelos teóricos. Né? Eu gostaria de perguntar para a Raquel se ela acha que esse número é um número adequado e quais exemplos que ela teria de outros modelos de assistência obstétrica em países de primeiro mundo, porque nós não vamos nos comparar com a África. Claro. Né? Nós temos que nos comparar com a Escandinávia, com a Europa, com os Estados Unidos. Né? Então, se ela tem ideia dos números, os percentuais de cesárea, primeiro, se ela concorda com os 15%, né? Até uma oportunidade para ela nos dizer o ponto de vista dela. E segundo, se ela conhece exemplos internacionais que praticam esses percentuais. Esse estudo da OMS, que fala hoje atualizado que os números, as indicações cesarianas justificadas e que trazem um benefício concreto para a mãe e bebê ficaria entre 10% e 15% numa população, realmente é uma teorização, mas é uma teorização feita baseada em revisões sistemáticas, estudos sérios, uma metodologia que leva em consideração as pessoas de alto risco, as diferenças de população e que, em vez de nós usarmos esses números como alguma coisa a combater, porque eventualmente a maior parte do mundo não consegue alcançá-los, nós talvez devêssemos ter isso como referência, de falar assim, olha, a gente tem que perseguir ao máximo e mantendo os desfechos positivos essa meta.
né? É o ideal. E aí nós vamos tratar uma série de questionar o porquê que não está acontecendo, causa raiz do problema, identificar as indicações cesariana, como isso poderia ter sido feito diferente. Então, eu acredito que não deva ser um número combatido, mas é um número que a gente deve pendurar na parede e todas as vezes em que a sociedade se reunir para discutir os índices de cesariana, questionar, bom, quais são as indicações que estão nos levando aos índices que nós temos hoje? E o que nós podemos fazer para caminhar em direção a esse ideal? Um número a perseguir, não é verdade? Um número a perseguir. O nosso tempo acabou, mas o debate não acaba por aí. Ele continua na internet. De qual lado você está na questão? Acesse o IG e deixe seu comentário. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, Dr. César, Raquel. Obrigada pela participação de vocês. Este foi mais um programa Desafio. Até o próximo.